Fala galera, cara, com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a desenharem o Deadpool, tá? Eu não vou desenhar ele nessa posição, vou desenhar o Deadpool nessa posição aqui. Mais uma vez eu estou usando aquela folha que eu falei pra vocês pela metade, né? Então, isso não modifica muita coisa pra vocês, porque a técnica aqui é importante, tá? É a mesma situação que eu falo pra vocês com relação ao desenho no papel e desenho digital. O que eu estou ensinando serve para qualquer uma das coisas. E quando a pessoa fala, mas eu não tenho mesa digitalizadora, não consigo aplicar essa técnica. Daí vamos pensar assim, né? Eu tenho esse lápis e tenho essa lapiseira. Entendem o que eu quero dizer? Não é porque eu estou desenhando com essa lapiseira que você só vai conseguir desenhar se eu estiver usando essa lapiseira. O importante é a técnica que você utiliza com essa lapiseira, ou com esse lápis, ou com a mesa digitalizadora, ou na tablet, ou sem mesa digitalizadora, ou sem tablet, ou com o mouse, não sei. Entenderam o que eu quero dizer? Espero que sim. Bom, o Deadpool que nós vamos desenhar é uma versão mais animada, tá? E mais cartunesca também. Espero que vocês gostem dessa versão, porque eu pretendo trazer mais personagens nessa versão. Então, se você gostar e quiser ver mais personagens como esse nessa versão, tá? Na versão mais cartunesca, tá? Do personagem, com todas as características, vão chegar no final do vídeo, vão ver. E aí, eu queria saber se vocês querem mais vídeos assim, desse tipo de desenho. E quais são os personagens que você quer, tá certo? Isso é realmente muito importante. Eu vou chamar esse estilo de estilo Disney, tá? Porque existem alguns estilos, não bem o estilo da, por exemplo, princesa Disney, não. É um estilo mais, como que eu posso dizer? Mais cartunesco mesmo, mas com características diferentes de um cartoon, por exemplo, como o da Cartoon Network. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o básico, né? Pronto. Cabeça. Aqui eu já vou trabalhar já com o tronco do personagem. Então, aqui eu já vou ter ele mais ou menos assim. Aqui eu vou colocar o braço dele. Tá vendo que ele já tá meio que inclinado aqui. Então aqui já vou fazer mais ou menos assim. Ok? Aqui vou ficar o braço do personagem. Aqui o bíceps, né? Aqui o cotovelo e aqui o antebraço, e depois o braço do personagem, que ele vai estar mais ou menos aqui. Aqui eu vou colocar o braço, a perna dele, tá vendo aqui? A cintura dele vai ficar mais ou menos aqui. Aí eu vou colocar a perna dele aqui, como se ele tivesse com o pé em cima de alguma coisa. E aqui o pé, né? Perna, né? Coxa, aqui é a parte da canela e aqui o pé. Mesma coisa aqui, eu vou dar fazer mais ou menos aqui, e aqui o pé dele vai estar meio como se ele tivesse dobradinho aqui assim, tá? Vai ser mais ou menos assim. Então ele vai estar meio que agachado assim, meio cambaleando. E aqui eu vou colocar a mão dele para trás, vindo assim mais ou menos, com alguma coisa na mão aqui. Tudo ele vai ter alguma coisa, tá? E agora a gente vai para as características do Deadpool, que eu acho extremamente importantes, tá? Que aí é que a gente vai aplicar o personagem. Há uns anos atrás eu lancei um e-book chamado Como Desenhar em 5 Passos. No caso foi do Dragon Ball, mas esses 5 passos servem para qualquer coisa. Então a gente fez o esboço aqui, o esqueleto da coisa, né? E agora, acho que não tá focando no desenho. Agora focou. Pronto. Mas dava para ver, né? Então, assim, o esqueleto é importantíssimo para a criação do personagem, só que aí agora a gente vai aplicar outras características que vai ser de igual importância para a construção final desse personagem, que é o preenchimento desse esqueleto. Então, como a gente preenche o esqueleto sem saber muita coisa de anatomia? A gente simplesmente vai aplicando aqui alguns conhecimentos bem básicos. Quando eu falo conhecimentos básicos de anatomia, eu falo assim, onde está o seu braço? O braço vem a seguir ao ombro, entendeu? É coisa bem básica que, tipo, qualquer pessoa acima dos 10 anos, mais ou menos, já deve entender aquilo que a gente está falando. Então, deixa eu aplicar aqui. Ok? Então, a gente vem para cá. A gente tem o peito do personagem mais ou menos aqui. Ok? Vai ficar aqui. Nós temos o ombro dele aqui, mais ou menos assim. Que vem o bíceps. O bíceps daqui desse lado vai ficar mais ou menos aqui. Nada muito exagerado. Já falei para vocês que eu não quero fazer um personagem estilo comic, por exemplo, que é da onde surgiu o Deadpool. Ó. Aqui eu vou fazer mais ou menos aqui. Aqui vai vir a parte da coxa dele. Depois a panturrilha. Ok? Aqui. E depois a mesma coisa do outro lado. Ó. Joelho.
fazemos aqui mais ou menos. Aqui temos a panturrilha de novo. E aí vem o pé dele que tá meio... como se ele estivesse se agachando e tal. Ou pra cortar alguém. Cortar eu gostei da ideia. Então vamos pegar aqui a espada. Vamos traçar aqui uma katana, que é uma das armas preferidas do Deadpool, né? Então a gente vai fazer a mão dele aqui mais ou menos. Trazemos aqui o cabo da katana, né? Então a gente tem mais ou menos aqui. Aqui vai vir o braço dele. E aí, o Deadpool tem algumas características que é muito importante a gente depois tomar cuidado, tá? Que são elas que vão definir o personagem. Até o momento é um personagem totalmente normal, sabe? Sem muitas características importantes que definem ele como Deadpool. Vocês estão ouvindo eu falar Deadpool, 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 mas qualquer personagem pode se encaixar nesses padrões aqui até agora. Um samurai, por exemplo, e por aí vai. Aqui eu vou adicionar já uma arma, ok? Uma arma bem básica, tipo uma arma mais futurista, talvez. Algo bem tranquilinho, que eu também não percebo muito de arma. Uma arma, como eu disse pra vocês, num padrão assim Disney. Um padrão mais soft. Essa é a minha intenção com o padrão Disney, sabe? Sem ser muito exagerado, assim. Por isso que eu tô chamando de, tipo, estilo Disney. Algumas pessoas vão falar, não tem nada a ver, mas pronto. O importante é eu tô desenvolvendo aqui a parada. Bom, aqui eu fiz essa arma aqui. Ó, fiz um design bem basicão aqui, com traços e tal. Só pra gente preencher aqui. O Deadpool, como eu estava falando, as características dele são importantíssimas a gente colocar e salientar nesse caso. Ó. Aqui eu vou fazer já essa máscara dele aqui, já para deixar bem claro que a partir de agora ele vai ser o Deadpool. Tá? Quando eu desenvolver essa máscara aqui, aí eu posso chamar ele Deadpool. Ok, então eu vou fazer aqui, ó, aquela parte da máscara dele e aqui o outro lado da máscara dele, que vai vir mais ou menos aqui. E esse lado aqui. A gente tem uma diferença pequena aí de um lado para o outro, tá vendo? Se a gente traçar aqui. Então a gente tem aqui. E eu vou fazer mais ou menos aqui. Ele bem... aquele jeito mais desleixado dele, né? A gente tem a armadura, a máscara dele. Pronto. Aí, as características além dessa daqui do Deadpool, é a roupa dele. Logo a seguir ao pescoço, né? Nós temos aqui a parte do pescoço. Ele já tem uma parada no pescoço aqui, tipo, meio preta, tá? Atenção que eu tô tentando fazer um uniforme baseado mais em questão comic, assim, com algumas características diferentes, com o estilo do filme, por exemplo, tá? Também tem umas características diferentes. Então vou fazer uma mescla das duas e criar aqui um design alternativo para o Deadpool, que lembre, é claro, o Deadpool. Aqui nós temos o ombro dele, então geralmente esse ombro ele vem até aqui, tudo preto, tá? Funciona mais ou menos assim. Essa parte toda preta. Aí ele tem uma parada que entra aqui, tá? Que no filme são como se fosse shurikens ou coisa de ninja mesmo, sabe? Coisa de assassino. Tem aqui essa parte. Então a gente vai já pintar ela mais ou menos de preto. Tô fazendo em rachura aqui para vocês verem. Ok? Só pra gente definir isso. Depois daqui a gente tem o antebraço do Deadpool, né? A gente traça aqui. E aqui ele tem mais uma característica bem semelhante a essa que está aqui embaixo do pescoço dele. Ok? Que é aqui. Assim, em volta do punho dele, né? Ok? Aí você pode fazer duas ou uma, tanto faz. Vou fazer duas aqui. Só para aumentar essa característica. Aí nós temos aqui a parte do peito dele. A gente pode definir, por mais que ele esteja mais no lado Disney, a gente pode definir esse peitoral. Ok? Então ele varia, mesma coisa, mesma variação aqui. Dessa parte da camisa. Vem aqui. Aí mesma coisa desse lado aqui, então eu vou fazer mais ou menos aqui. Tenho aqui o bíceps, ombro, tá?
Aí, mais uma vez eu vou fazer aqui assim. Você tá vendo que aqui eu tenho a característica da katana, né? Então uma katana ela vem aqui assim e vem mais reta. Pronto, tá vendo? E aqui eu vou seguir com o cabo dela. Ficaria mais ou menos aqui. Aqui o cabo dessa katana, que geralmente é assim. Eu tenho umas 3 katanas aqui em casa, em tamanhos diferentes. Tá certo? Tenho aqui essa parte, aqui, aqui. E aí, uma das características que eu vou adicionar aqui, 1, 2, 3, 5 dedos certinhos. Eu não quero fazer tão cartunesco assim, porque geralmente o cartoon ele leva só 4 dedos e não 5. Então nós temos aqui a parada da katana, certo? Então um braço na frente, o braço atrás. Aqui eu já vou traçar, já deixar bem definida essa katana, apagando o que está de fundo. Posso fazer um brilho nessa katana, né? Faço primeiro da lâmina, né? Esse é o lado da lâmina. E eu faço um brilho na katana assim, só para a gente deixar entender que essa parte é metal. Beleza? Aqui também a gente pode fazer assim. Pronto, só pra gente deixar a entender que é o brilho da katana. Ok? Então a gente tem essa parte, tem a parte do design da roupa. Aí ele geralmente vem até aqui e esse desenho desce aqui, né? Nessa parte aqui do lado, ok? Do tórax, né? Tem o peito, descendo aqui nós temos a parte do peito, tem o peito aqui, ok? Vem o ombro, ok? Depois aqui essa parte embaixo do sovaco, por exemplo, tá certo? A sovaqueira, que nem a gente fez do Goku esses dias, ok? Então aqui eu vou fazer a mesma situação lá que eu coloquei do outro lado, que é aquela parte nos punhos, né? Só uma munhequeira para estabilizar o braço do Deadpool aqui, na hora do tiro e tal, dá um pezinho ali, ó. Tô inventando já aqui. Ok? Então a gente fez mais ou menos aqui, essa parte mais ou menos assim. Pronto, ok. Fizemos mais ou menos assim, tá vendo? Aqui eu vou dar uma crescida no músculos dele, que querendo ou não ele também não é fraquinho demais. Deixar ele raquítico também ia ser tosco. Aqui nós temos o cinto do Deadpool, que nada mais é do que a máscara mais ou menos dele, né? Então ela faz mais ou menos assim, assim, ok? Aí tem a parte de dentro e ela mais ou menos assim, tá? O cinto dele. Fizemos aqui e passamos esse cinto. No caso do Deadpool, como é um cara que ele é assassino, ele tem várias formas para atacar os inimigos. Então ele tem muito lugar para esconder armas no corpo, tá? Então ele tem tipo um cinto de utilidades, um cinto onde tem várias tipo acessórios aqui, pochetezinhas, mini pochetes aqui, ó, onde ele vai adicionando essas outras armas, tá? Para ele, ok? Então a gente pode adicionar, até dar a volta aqui se quiser. Bom, daí a gente tem a parte aqui da virilha dele, né? Então a gente tem a parte também da panturrilha, ok? Mesma coisa. E na bota dele a gente vai colocar a mesma coisa que a gente colocou nos punhos, ó. E eu chamo isso agora de estabilizador de peso. Vai ajudar ele aqui a ganhar um equilíbrio maior nas suas batalhas. Temos aqui o joelho, tá? O desenho. E aí, no outro lado, tá vendo? No lado de dentro não tem nada. Você pode adicionar, como eu disse pra você, pochetes ou não. Isso é o critério de vocês. E aqui eu vou adicionar o design da roupa de novo do Deadpool. Que ela vem de cima até aqui embaixo, todo escurinho, sim. Depois o restante é tudo vermelho. Tudo vermelho. Ok? Dessa forma. Ok? Aí a gente vem aqui. Vou adicionar aqui a bota, né, do Slade, que já é junta assim, tá? No filme ela é mais importante, né? Você vê mais coisas nela. Mas eu tô adicionando somente aqui os detalhes que me apetecem. Eu só tô separando aqui
para eu saber que ali é uma bota, tá? E não que seja apenas um tênis ou, sei lá, uma meia calça que é paia para raia, né? Pronto, adicionei aqui, tá vendo? É uma bota aqui, ó. A gente vai adicionar ela aqui. Mas o que é preto aqui é tudo vermelho, tá certo? Só pra gente deixar bem claro. Depois eu vou adicionar na parte da frente da bota dele uma parada meio de preto, porque se ele quiser dar um chutão na pessoa, partir coisa, ele usa essa parte aqui como se fosse meio de metal, né? Olha, tá vendo as características que a gente adicionando? Então, mesma coisa aqui na frente, a gente tem a parada de metal aqui na frente, ó. Pra ele chutar, partir coisas. Imagina, o chute de uma pessoa já é forte, né? Porque geralmente, ainda mais com lanço e tal, porque é muito acrobata. Ó, ele vem aqui e dá um chutão disso aqui, mas vai partir para os 50 dentes da pessoa. Nem sei quantos dentes tem uma pessoa, mas tá beleza. Bom, beleza. Aí, outra característica que você pode ou não querer adicionar aqui no Deadpool. São duas características. Uma você precisa adicionar e as outras não. Você pode adicionar outra pochete aqui, tá? No filme tem. Então você pode adicionar uma pochete aqui. Mais ou menos aqui, assim. E pode adicionar do outro lado. Eu vou fazer só para vocês entenderem. Então eu vou apagar aqui essa parte. E vou adicionar essa pochete aqui. Tá? Mesma coisa. Mesmo estilo de pochete. Você traça aqui, né? Como se fosse um cinto aqui. Em volta da perna dele. E ficar bem legal também. Ok? Fica com estilo diferente. Beleza? E aí, ou essa característica pode ser opcional, se você quiser deixar o personagem mais sinistrístico, né? E aí agora eu preciso adicionar isso daqui no desenho para fazer muito sentido a quem é o Deadpool, que são os suportes para a katana dele. Então, esses detalhes, tanto o cinto, quanto essas pochetes em volta, quanto essa coisa que eu estou adicionando aqui no Deadpool, vocês podem adicionar de duas formas. Tem vários designers que você pode colocar. E o que eu mais gosto é o couro, tá? Tipo, ninguém é da época do Pit Bicha lá do... Ninguém, né? Sei lá. Do Tom Cavalcante, né? Mas cuecão de couro, mano. Era mais ou menos assim. Quem foi da época se identificar aí, não com cuecão de couro, né? Porque é sacanagem, né? Mas quem for dessa época, pode se identificar aí. Ó, tem duas formas de você colocar. Deixa eu pegar aqui uma página de esboço. Como que eu posso adicionar isso aqui? Não tem nenhuma página de esboço. Tem que pegar outra folha aqui para isso. Vou ficar aqui de dicas, tá? No caso aqui tá o peito do Deadpool, tá? Esse aqui é o tórax do Deadpool. Peitinhos, ó, peitinhos, tá? E aqui vem o pescoço dele. Aí, você pode adicionar assim, em cruz, que é o que eu tô fazendo, ou você pode adicionar assim, ó, em cruz, tá? Desse lado, ok? Que fica bem top também. Ou em cruz aqui, tá certo? E aí já fez o suficiente para trazer as katanas nas pontas. Esse é o suporte que você precisa, né? Você adiciona as katanas dessa forma aqui, entendeu? Que é o que eu vou fazer aqui no desenho da Apple. No caso eu tracei esse xão aqui, mas eu podia muito bem, fazer só um lado, que é o que eu vou fazer, vai, fiquei com vontade de fazer assim, para ficar diferente. Adiciona de novo a parada aqui, mais uma vez apagando pra gente não deixar o detalhe, ok? E aí a gente adiciona, né, a parte da katana, lembrando que essa parada tem que vir de um lado ao outro, que senão não é uma katana, ok? Então eu vou deixar uma vazia, que é esse lado aqui, e é sempre assim, tá? Você vai puxar, tá, a katana, no caso, então esse daqui tem que ficar assim, tem que ficar com o negocinho aqui. Aqui e aqui o cabo da katana. Ok? E aqui do outro lado, uma coisa. E aí vocês perguntam por que você adicionou o cabo de um lado e o outro lado você deixou vazio, porque você escolheu dessa forma. Porque assim, tenta imaginar você tirando essa katana de trás das costas. Como fica mais fácil você tirar isso? Tá? Vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer.
Bom, daí aqui vai ficar vazio, como é óbvio. E aqui temos a parte final, tá? Do Deadpool. Eu espero que vocês gostem do desenho de hoje, né? Tá vendo? Eu vou fazer aqui só umas pedras aqui em volta dele. Pra gente denotar que ó, o Deadpool tá assim. Saúde, Leninha. Saúde, Leninha. Meu bebê sempre participando dos vídeos, ó, tá vendo? E aí aqui, olha aí, a gente só finalizou o desenho. Bom, espero que vocês tenham gostado do desenho de hoje. Mais uma vez, se vocês quiserem mais vídeos assim desse estilo, mais cartunesco, se gostar desse estilo, né? Quiser ver mais personagens desse jeito, por favor, ajuda a gente a divulgar e comenta aí o que você achou desses desenhos, tá certo? É isso. Só posso pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais. Um super abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!